Olha pessoal, agora eu vou dar uma dica interessante para vocês. Aqui eu já passei pelos detectores de metais, acabei de entrar ali pelos detectores de metais, certo? E aqui nós vamos começar a visita, é nessa parte que a gente entra. Tá vendo que tem uma fila ali se formando? Quando eu cheguei aqui mais cedo, inclusive essa fila estava bem maior, ela estava quase atravessando aqui todo o pátio. Essa fila é simplesmente para pegar o áudio guia. Se você encontrar essa fila aqui, uma estratégia para você evitar essa fila é o seguinte: você vai naquela portinha lá do meio, ó, onde eu vou mostrar agora. Lá também tem uma parte que você pode visitar do castelo, certo? Uma parte menos importante pela história, pelos personagens lá, que é os aposentos das senhoras, que foram as filhas de Luís XV, tá? Você pode visitar lá também, é uma visita rapidinha. E lá você pega o guia muito mais fácil, o áudio guia. Lá também eles distribuem o áudio guia, praticamente sem fila, pouca gente vai ali. Se você quiser entrar inclusive por lá e fazer a visita desses aposentos das senhoras, você vai inclusive fazer a visita até sair depois por aqui, tá vendo? E aí você entra de novo. Aí o que você pode fazer? Depois que você pegou o áudio guia lá, se você quiser fazer a visita, ótimo. Se não, você já vem, se tiver a fila que eu estou mostrando aqui agora, estou dizendo que não tem, mas em dias muito cheios, isso aqui pode estar uma fila gigante, só para pegar o áudio guia. Aí você vem aqui pelo lado, ó, porque como você já vai estar com o áudio guia, você não precisa enfrentar essa fila. E aí você já vem aqui porque essa entrada aqui é a entrada que você não vai pegar o áudio guia, tá bom? Então essa é uma boa dica também, dependendo do caso. Agora, como eu falei, a fila tá pequena. Quando eu cheguei mais cedo, a fila estava bem maior e já economiza mais fila. Bom pessoal, esse vai ser um vídeo para mostrar como é que vai ser a nossa visita aqui ao Castelo de Versalhes, pelos principais pontos aqui do castelo. O castelo é muito grande, então eu vou mostrar um pouquinho da visita. Aqui é onde você pega o áudio guia, tá? Olha aí, ó, tem uma filinha ainda para pegar o áudio guia. Isso aqui depois que você já passou pelos detectores de metais e tudo mais, certo? Bom, aí você vai entrando por aqui, ó. Vocês vão ver um grande corredor. Para lá tem toalete, se vocês quiserem também, não é, aproveitar antes da visita e já visitar o toalete, não é? E aí o seguinte, já começa aqui praticamente a visita. Nós temos aqui uma grande porta aqui, olha, que dá acesso à capela, certo? Só que nós estamos na parte do primeiro andar, então, do chão, né? Então, olha lá, a gente só consegue ver daqui de baixo. Depois vocês vão ver que lá em cima também tem a vista, que inclusive era a vista do rei. Luís XIV, ele chegava lá por cima. Aqui era o resto da corte, que, enfim, os outros que faziam parte das missas aqui no castelo, né? Porque o Luís XIV era católico, um rei católico. Então tem um belíssimo órgão lá, olha. Vocês vão ver depois a vista que ele tinha lá de cima, tinha uma tribuna lá para ele, tá? Muito bem, aqui a gente começa a visita entrando para essa parte aqui, olha. Eu vou mostrando aqui para vocês. Olha aí, olha, já está indicando para cá, que é a galeria, olha lá, a galeria da história do castelo, as salas de Luís XIV e os grandes apartamentos. Então, por aqui que nós vamos fazer a visita principal, começa por aqui, tem que passar por aqui, não tem jeito. Então aqui vocês vão ver um vídeo, primeiro mostrando um pouco a história da construção, na época desde Luís XIII, começou com Luís XIII, depois teve continuidade com Luís XIV, que foi o grande idealizador do castelo. Na verdade foi Luís XIV, né? Luís XIII era o pai
que tinha aqui simplesmente um pequeno palácio para caças, não é? Depois se transformou nessa suntuosidade que tem até hoje aí. Aqui uma maquete, olha, inclusive a gente pode ver uma maquete como é hoje, aí o tamanho, as dimensões do castelo, não é? Muito bem, então toda essa demonstração e depois a gente começa a circular em algumas salas mostrando aqui um pouco da história do castelo. Começando, olha aqui, ó, justamente aqui mostra a primeira construção de Luís XIII, quando ainda era um pavilhão de caça, tá vendo? Interessante, tá vendo? Depois ele expandiu, Luís XIV expandiu isso aí tudo. E aqui alguns quadros ainda que mostram essa época, olha aí, ó. Belíssimos quadros, inclusive com o próprio Luís XIII. Deixa eu mostrar aqui, olha lá, está Luís XIII. Foi pai de Luís XIV, né? O pai do Rei Sol, não é? Você já tem que ir se habituando com essa expressão aí, o rei absolutista, o maior representante do regime absolutista que tivemos na história. Aqui já começa a se expandir um pouco mais. Olha, aqui justamente falando sobre o Palácio do Sol, tá vendo? Então a ideia era sempre também sempre fazer alusão a esses personagens mitológicos como Apolo, não é? Que era o deus do sol. E outros personagens mitológicos que tinham essa relação também com os astros, né? Os outros astros. Aqui, justamente, já ressaltando um pouco essa coisa do absolutismo. Olha lá, um grande quadro. Ali, inclusive, é um quadro que mostra a capela que nós acabamos de mostrar um pedacinho dela lá pela porta, né? Essa é a capela daqui de Versalhes, do palácio. E esse quadro ele é muito interessante, eu não sei se o reflexo vai deixar ver, mas ali é Luís XIV fazendo uma recepção na Galeria dos Espelhos, tá? Ele era um momento para ele ostentar, não é? Para ele mostrar toda a riqueza e o poder que ele tinha. Então, a Galeria dos Espelhos era, sem dúvida, o local no mundo mais luxuoso que existia na face da Terra. Então, todos os governantes, outros governantes e convidados, ele meio que já se preparava lá na Galeria dos Espelhos, olha, para receber. É difícil de mostrar por conta do reflexo, mas é exatamente uma cena na Galeria dos Espelhos, uma recepção que Luís XIV fazia, olha lá, ele lá em pé, na Galeria dos Espelhos. E aí sim, mostrando bem esse seu poder absolutista, né? Um poder que está acima de tudo, um poder absoluto. Aqui mais uma sala muito interessante porque a gente vê uma maquete da ópera. Aqui dentro de Versalhes ele também construiu uma ópera. E aqui, olha que interessante, a gente vê a parte do teatro da ópera, não é?
Ali é onde ficavam os cenários ali, olha, eles puxavam lá em cima, descia, subia os cenários para acontecer as peças. Muito bonita aqui a maquete, dá uma ideia muito interessante. A ópera até hoje ela é visitada, você pode visitar, não nessa visita que nós estamos fazendo, só quando tem espetáculos mesmo na ópera, tá bom? Então nessa visita, infelizmente, não inclui a ópera. Aqui mais um quadro mostrando um pouco também de um evento acontecendo nos pátios aí de Versalhes. Observem que interessante toda uma composição, foi algum evento que aconteceu aí. Nós estávamos exatamente passando ali agora, né? E entramos nessa parte, nós estamos aí do castelo. Bom, vamos continuando aqui, mais uma sala com um vídeo, agora mostrando um pouco sobre os jardins, que é um outro passeio, um outro universo cheio de detalhes e de informações também muito interessantes. É um belíssimo jardim. Olha aí. Aqui alguns quadros que mostram aqui esse jardim. Esse é quem idealizou e criou o Jardim de Versalhes, que é o André Lenôtre. Ele também fez o Jardim Tuileries, não é? E outros grandes, de outros locais muito importantes também aqui da França. Foi o paisagista André Lenôtre. Aqui mais alguns detalhes, algumas obras mostrando aqui os jardins, alguns bosques e jardins de Versalhes. Esse que eu mostrei agora há pouco é o François Girardon. Ele foi um dos artistas também que decoraram os jardins, tá? Com algumas esculturas, enfim. Então, juntamente com André Lenôtre, fizeram essa magnífica obra, Os Jardins de Versalhes. Bom, essa já é uma sala que mostra um pouquinho como é dividido todo o castelo, olha, e os seus domínios. Nós temos aqui uma maquete que mostra melhor aqui um pouco as dimensões de tudo que a gente tem aqui em torno do castelo. Então nós temos lá o castelo, olha, e a gente consegue ter uma dimensão de tudo que representa o jardim, que são mais de 800 hectares, olha aí. É gigantesco, não é? Lá naquele outro lado, olha, tá vendo? Aqui é a entrada do castelo, assim, de frente a gente pode ver, aqui é como se eu estivesse entrando assim, nesse sentido no castelo. Neste lado de cá, nós temos os Trianons, tá vendo? Você tem aqui o Petit Trianon, o Grand Trianon, a aldeia e a fazendinha da Maria Antonieta. Ficam exatamente nesse conjunto aqui, olha. Essa parte mais no cantinho aqui é a fazendinha da Maria Antonieta e a aldeia, não é? A fazendinha fica mais para lá também. E ali o Grand Trianon tá ali, certo? E o Petit Trianon ali no meio. Então, aqui a gente tem uma ideia de todo o conjunto.
Petit Trianon é esse pedacinho aí no meio, tá vendo? Petit Trianon, o Grand Trianon. Ali a gente tem o Grande Canal, olha, o parque todinho aí, que inclusive essa parte é gratuita, todo mundo da região pode entrar. E aqui sim, os jardins, ele engloba isso aí tudo, ó. Fantástico, realmente uma vista muito interessante aqui por cima da maquete, a gente tem uma ideia. E ali um quadro da Maria Antonieta, já ressaltando ela que foi uma das grandes personagens para esses outros domínios aqui. Além do castelo, que ela viveu aqui no castelo, ela também teve um papel fundamental na história dos Trianons. Então, sobretudo do Petit Trianon e a Fazendinha. Aí está Maria Antonieta, uma das grandes personagens aqui do castelo. Eu diria que é ela e Luís XIV. Não é? Claro que Luís XIV não era, muita gente se confunde com isso. Luís XIV não era casado com Maria Antonieta. Maria Antonieta era esposa de Luís XVI, não é? Que veio depois, bem depois ainda de Luís XIV. Luís XIV ele era casado com a Maria Teresa da Áustria, que morreu ainda bem antes mesmo do que Luís XIV. Depois veio o bisneto de Luís XIV, que foi Luís XV, e depois o filho de Luís XV, Luís XVI. E aí sim ele se casou com Maria Antonieta, mas foram os grandes personagens do castelo. Luís XIV, pela construção e pela criação dessa obra fantástica, e a Maria Antonieta, que foi quem justamente acabou sendo uma personagem também importante no gatilho para a Revolução Francesa. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem mais um vídeo mostrando aqui, agora sim, além do castelo, os domínios, não é? E todo o conjunto de Versalhes. Passando por essa parte toda, que a gente dá um apanhado geral um pouco da história de Versalhes, é que nós vamos subir. Olha, por aquela escada. Aqui a gente ainda está passando por mais uma sala, mostrando aqui uma estátua de Luís XIV, olha aí, que é a mesma que fica na frente do castelo, uma estátua grande que está lá na frente do castelo. Ao fundo, o último rei da história da França, que foi o rei Luís Filipe, que veio depois da Revolução Francesa, ainda com a restauração da monarquia, depois de Carlos X e Luís XVIII. Bom, terminando essa sessão, agora nós vamos subir e vamos mostrar os aposentos lá, os aposentos reais. Vamos lá? Uma dica importante é, ao subirem a escada, não entrem naquela porta, que lá tem uma exposição, que essa porta ali, olha, tem uma exposição que vai cortar uma parte da visita, então venham pra cá, tá bom? Aqui que é o lado certo. Bom, a primeira sala que a gente já consegue ver aqui na visita é uma sala que mostra um pouco da juventude, né, da infância de Luís XIV, porque Luís XIV ele já se tornou rei muito jovem, ele se tornou rei com quase 5 anos de idade. Então imaginem, foram 72 anos de reinado, ele morreu com 77 anos. Lá, ali um busto dele bem jovem, olha, e alguns quadros mostrando bem a juventude de Luís XIV, não é? Ali ele ainda criança, um bebê. Desse lado aqui a gente tem um quadro bem interessante que mostra ele também bem novinho aí, olha. E ali ele com a sua ama de leite, olha isso. Então aqui, essa é a sala que
exalta a infância de Luís XIV. Continuando, nós vamos entrar agora, olha aqui, ó, mais uma sala. E aqui a gente já tem um salão maior, quadros que mostram Versalhes na época. E quadros que também mostram as campanhas militares, as primeiras campanhas militares de Luís XIV, tá? Então aqui é um salão já grande, um grande volume, né? Essa parte a gente já começa a ver muito volume nas salas, né? Com o pé direito bem alto, janelas enormes. Isso também era uma novidade na época, de ter janelas que iam até o teto. Até então, não é? Os castelos não tinham janelas e portas tão grandes. Bom, aqui mais um salão que tem algumas obras-primas, sempre como personagem principal o Rei Sol, Luís XIV. Olha ali. Bom, ainda dentro do universo, né, de Versalhes, e sempre na época também de Luís XIV, essa é uma sala que mostra os grandes artistas que trabalharam aqui, não é? Que foram os pintores. São retratos, não é? De artistas, escultores, pintores, arquitetos, e esses que são os grandes gênios, não é? Que fizeram do sonho de Versalhes se tornar realidade, não é? Então essa é uma sala em homenagem a eles. Já também aqui do lado, vamos mostrar aqui, alguns dos governantes que governavam juntos com o Luís XIV. São chefes de Estado, são ministros de Luís XIV. Lá no meio, infelizmente o reflexo às vezes atrapalha muito a gente mostrar, mas nós temos ali Luís XIV ainda bem jovem também. Olha como ele estava bem novinho nesse quadro, não é? Então tem aí os presidente do parlamento, chanceler, não é? Tem uma série de cargos aí que eles ocupavam. Bom, ainda continuando a visita, olha aqui, mais uma sala belíssima. Observem os detalhes, os dourados, as paredes todas de tecido, não é? Uma coisa muito importante a gente dizer é o seguinte: todos os móveis da época foram vendidos na Revolução Francesa, foram desfeitos. Então muita coisa que vocês veem não são os móveis originais, não são os móveis que de fato pertenceram a Luís XIV, mas muitos são da época e alguns foram, pouquíssimos foram resgatados, tá? Os quadros, sim, os quadros foram mantidos. Muitos deles foram mantidos, muitos foram levados para o Museu do Louvre, mas muito do que a gente vê também são os quadros daqui. Eles respeitaram pelo menos os quadros, os revolucionários. Mas os móveis, as camas, as cadeiras, as poltronas, tudo foi perdido na época da Revolução Francesa, em 1789, tá bom? Isso é muito importante também a gente saber, porque muita coisa é réplica e muita coisa é da época, mas não do castelo.
Bom, pessoal, aqui nós entramos numa sala onde exalta Luís XIV nas guerras. Então, em muitos quadros vocês vão vê-lo assim, olha, com armadura, tá vendo? Luís XIV nas guerras. E uma curiosidade, ali Luís XIV também, no seu cavalo. Uma curiosidade interessante, muita gente passa pela sala e acaba passando desapercebido por esse quadro aqui, em alto relevo. Olha que curiosidade interessante, quase ninguém vê. E ele tem a peruca lá, olha, de Luís XIV. Impressionante, horroroso, né? Mas é curioso. Muito feio. Mas olha só, a gente continua para cá. E aqui a gente tem um salão ainda com quadros de alguns locais onde moraram os reis, de algumas casas reais, de alguns castelos reais. Ali em cima, por exemplo, é Fontainebleau, o castelo onde viveu praticamente todos os reis da história da França. Desse lado aqui a gente pode ver também o magnífico, para mim um dos meus favoritos, Castelo de Chambord. Olha aí, olha que magnífico esse castelo na região do Vale do Loire, construído por François Premier e possivelmente com a participação especial de Leonardo da Vinci. Você pode procurar aí os meus vídeos, você vai ver que interessante. E, enfim, aqui tem outros locais. Esse também é o castelo de Vincennes. Olha, um castelo na região aqui de Paris também, bem próximo aqui de Paris, onde foi uma residência real. E aqui, mais uma vez, Luís XIV. E uma coisa interessante, olha aqui no peito de Luís XIV, o sol, tá vendo? Ele que era o Rei Sol. Sempre lembrando isso aí, o homem que estava acima de todos, era o centro de tudo, sobretudo do poder. Ele que tinha a célebre frase "L'état c'est moi", o Estado sou eu, acima de tudo e de todos, inclusive tido como representante de Deus aqui na Terra. Muito bem, aqui vocês lembram no começo da visita nós vimos a capela. Então agora nós estamos na parte superior e aqui dá acesso justamente à parte superior da capela. Olha aí, aqui é que a gente entrava, que ele na verdade tinha a vista aqui por cima. Ó, lá o órgão que eu mostrei lá de baixo. Então o rei soberano chegava aqui, tinha uma vista privilegiada e todo o resto, né, da corte ficava embaixo. E nós estamos num salão também magnífico, olha, quanta obra de arte. A partir de agora vocês vão ver ainda muito mais luxo e obras de arte espalhadas por todo o castelo. Bom, pessoal, nós estamos agora no Salão de Hércules. Esse salão, ele é muito imponente e muito especial. Vamos mostrando aqui, olha, já alguns detalhes para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui um pouco do teto. Olha esse teto, que incrível. Esse teto já começa com uma história muito interessante. Esse teto ele foi finalizado em 1736 pelo François Lemoine. São 142 personagens, com Hércules ao meio ali sendo puxado por lobos. E o mais incrível é o seguinte:
Quando o François Lemoine terminou essa obra, ele estava tão cansado, tão exausto, que ele se matou. Esse foi o último salão construído ainda na época de Luís XIV. O próprio Luís XIV não viu esse salão sendo finalizado. Todo em mármore, olha que espetáculo. Aqui uma obra de Veronese, uma das principais obras aqui do castelo, um quadro magnífico. A gente pode encontrar também um outro quadro de Veronese muito famoso, são as bodas de Canaã, em frente à Mona Lisa, lá no Louvre. Mas aqui é a refeição na casa de Simon. Esse é um quadro do grande pintor italiano Veronese, feito para um convento, inclusive, em Veneza, na Itália, mas depois foi presenteado para Luís XIV. Bom, agora nós vamos entrar, continuando aqui a visita, nos outros salões. Mas esse realmente é um dos mais imponentes aqui do castelo. Magnífico. Vamos continuar por aqui e aí você vai seguindo o fluxo de gente. É uma multidão, sempre assim, não tem jeito. Bom, nós estamos entrando aqui agora no Salão da Abundância. Olha isso, aqui era onde eram realizadas as pequenas reuniões com bebidas, de licores, vinhos, refrescos. Aqui as pessoas se divertiam também. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Olha lá, ó, já no próximo salão já é o salão de Vênus. E uma das grandes paixões de Luís XIV eram esses personagens mitológicos, né? Ele se identificava muito com todos e tudo realmente tem um simbolismo dentro da vida também de Luís XIV. Ali, uma estátua magnífica de Luís XIV, olha que lindo. No teto, nós temos a Vênus, que era a deusa do amor, e, de certa forma, também representa um planeta, o nome de um planeta, ele como o Sol. Olha quanta referência a gente tem, em todos os lugares a gente tem o Sol, olha lá, que é o símbolo máximo do castelo e de Luís XIV. Não é? O símbolo do poder, olha ali, ó, da justiça. As flores de lis também a gente vê muito, depois eu vou mostrar onde tem mais destaque. Olha lá, olha, na coroa mesmo a gente pode ver as flores de lis, tá vendo? Sempre representando a França e o poder e a monarquia. Então esse salão também representa um planeta que ficava, no caso, próximo aqui também do quarto dele. Então, por que não? Ele era o Sol rodeado dos planetas, né? Nós vamos passar por outros salões com nomes de planetas. Bom, pessoal, nós estamos entrando agora no salão da Diana. Diana, que era a deusa da caça, representada pela Lua, irmã de Apolo, deus do Sol. E ali o rei Sol, Luís XIV, um busto dele ainda aos 27 anos de idade. Um salão magnífico, cheio de detalhes, com pinturas e obras de arte por todos os lados. No teto, ao centro, a Diana, deusa da caça, sendo representada. E a gente continua ainda para o próximo salão. Olha, aqui também considerado um antequarto,
do castelo, ainda um antequarto dos aposentos do rei aqui. Ainda estamos nos aposentos do rei. Agora nós vamos entrar no Salão de Marte. Seguindo um pouquinho mais à frente, olha. Esse é o Salão de Marte, mais um planeta, não é? E mais também um deus mitológico, o deus das guerras. Marte representava as guerras. E aqui nós temos quadros que são os favoritos. Esses quadros são muito importantes aqui do castelo, porque eram quadros que Luís XIV gostava muito. Esse é um quadro de Veronese. Aí. Não é um pintor italiano, o mesmo que eu mostrei lá no Salão de Hércules. Aqui, um quadro de Charles Le Brun. Tem muitos quadros, muitas obras aqui também, não é? Uma representação da família de Dario diante Alexandre. E aqui a Maria Letínska, que foi a esposa, rainha esposa de Luís XIV, tá? Um pouquinho mais à frente, agora sim nós vamos ter acesso a mais um quarto ali, mais um aposento do rei. Vamos lá. Bom, pessoal, agora nós estamos no quarto, no Salão de Mercúrio. Na verdade, vocês estão vendo essa cama aí, é a primeira cama que vocês já vão ver na visita, mas essa cama o Luís XIV nunca dormiu aí, tá? Essa cama foi colocada depois na restauração do castelo, apesar de algumas referências, inclusive o sol que está lá no centro da cama. Muito bem, aqui nós temos um relógio muito importante, porque esse relógio é uma das únicas peças autênticas da decoração que sobreviveram do castelo. É o relógio de autômatos e ele é muito interessante porque ele é tipo cuco e a cada hora, né, o Luís XIV sai e é coroado por uma coroa de louro. Bem interessante, ao invés de sair o cuco, né, sai o Luís XIV. É um salão magnífico, todo em vermelho e dourado. Ali um quadro de Luís XIV, do outro lado quadro da Maria Letínska, que foi a mulher de Luís XIV, e ali um dos quadros preferidos também do rei. Não é? Muito, muito bonito, realmente, essa parte da visita. A gente agora vai continuar. Vamos lá. Bom, agora nós estamos no Salão de Apolo, que também é um quarto luxuoso. Na época era tido como um dos salões mais luxuosos do palácio. Olha o teto, que lindo. Ali um retrato, não é, de Luís XVI de um lado, Luís XIV do outro lado, não é? Luís XVI que veio e depois foi degolado na Revolução Francesa. Esse sim era o marido de Maria Antonieta, não é? Seguindo um pouco mais, nós vamos agora entrar. Estamos quase já na parte principal do castelo. Nós vamos entrar agora no Salão das Guerras, que vai dar sequência ao magnífico Salão dos Espelhos e depois o Salão da Paz. É interessante porque esse conjunto de 3 salões são os salões onde a gente vai começar a ver os espelhos, inclusive todo o luxo do castelo. O maior destaque são os espelhos, porque na época os espelhos eram peças caríssimas e essa era a forma. Olha lá, o Salão dos Espelhos começa a partir daquela parede
Aqui, o Salão dos Espelhos são 70 metros, mais os outros salões, esse comprimento todo aqui chega a quase 100 metros de muito, muito luxo, não é? Aqui, vocês podem ver ali um alto relevo de Luís XIV, representado nas batalhas. Espalhados pelas paredes alguns troféus. E vamos direto então ao magnífico Salão dos Espelhos, aqui onde foi assinado o Tratado de Versalhes. Olha aí, todo mundo enlouquecido para fotografar e para filmar e para fazer o que for aqui no Salão dos Espelhos. Realmente um salão que chama muita atenção pela grandiosidade e pelo luxo. Aqui eram feitas as festas de casamentos, casamentos dos príncipes, recepções dos chefes de estado, dos reis da época de outros países. Eram recebidos aqui, governantes, não é? Eles passavam por todo esse salão para chegar até Luís XIV, que ficava do outro lado lá, o trono de Luís XIV, para depois, justamente depois que todo mundo admirasse, visse todo esse poder, não é? Demonstrado aqui nesse salão, nessa arquitetura magnífica, aí sim as pessoas se impressionavam e depois encontravam com o rei. Foi a primeira vez na história que as pessoas podiam se ver de corpo inteiro, porque os espelhos até então eram pequenos, eram espelhos só de mão mesmo, né? Aqueles espelhinhos pequenos que eram dados às nobrezas. Era um artigo de altíssimo luxo, um espelho naquela época, né? Era caríssimo. Então imaginem vocês, olha, vou mostrar agora um pouco mais dos espelhos. De um lado nós temos esses janelões, que também já era uma inovação na época, esse tamanho todo de portas e janelas. E do outro lado, olha aí, ó, todos esses espelhos, uma quantidade enorme. E isso para a época realmente chamava muita atenção. Era algo que todo mundo queria ver, todo mundo queria ter a oportunidade de entrar nesse Salão dos Espelhos. Magnífico, o teto todo decorado também, com muitas cenas, incluindo Luís XIV em muitas delas. Ele que gostava muito de arte, então sempre se colocava como personagem principal, e vocês vão ver várias representações, sempre Luís XIV. Olha aqui, deixa eu mostrar nas pinturas. Aqui é Diana, ó, deusa da caça. Olha lá, Luís XIV sentado. Tá vendo? Aqui mais uma vez Luís XIV. Sempre mostrando o seu poder. Olha lá, mais uma vez. Ele muitas vezes substituía personagens mitológicos. Então, em praticamente todas as pinturas aqui do Salão dos Espelhos, vocês vão ver Luís XIV representado de alguma forma. Muito bem, a visita continuaria ali para frente, mas para a gente continuar, na verdade, a visita, a gente ainda volta, ó. Aí você não pode deixar de visitar essa parte aqui, olha. Que agora sim nós vamos entrar no quarto de Luís XIV, onde ele fazia
o levantar do rei todos os dias. Era uma cerimônia muito importante, né, para todo o cerimonial de Luís XIV. Então aqui a gente volta para esse sentido. Aqui nós vamos entrar para o quarto do rei. Olha aqui, ó. Chambre du Roi. Vamos lá, vamos entrar agora. Bom, pessoal, nós estamos aqui nesse que é o quarto do rei. Esse quarto é considerado, na minha opinião, o ponto mais importante aqui do castelo, depois do Salão dos Espelhos, é esse quarto, com certeza, que aqui é onde acontecia a cerimônia do levantar do rei. Esse quarto fica no centro, exato, no centro geométrico aqui do castelo, e também a cama é no centro do quarto. Então, isso tudo representa e simboliza o centro do poder, não é? O poder nas mãos de Luís XIV, que está ali também representado naquele busto. Nós temos ali uma alegoria que representa a França. Olha, a cama é essa, não é a cama de origem, não é a cama de fato onde ele dormiu. Isso é uma réplica, assim como também o balaústre e os móveis, porque tudo foi perdido na Revolução Francesa. Então, tudo foi detalhadamente restaurado com todo o rigor dos detalhes. Tudo foi muito bem restaurado. O tecido, o dourado, tudo restaurado, né? Então é um magnífico ponto da visita. Aqui é onde as pessoas chegavam, dezenas de pessoas se amontoavam para ver e serem vistas também, porque era um prestígio ver o levantar do rei, não é? O momento em que era anunciada Sir, voilà l'heure, quer dizer, Senhor, é chegada a hora. E aí ele levantava, e aí era um momento que todo mundo, enfim, devia até aplaudir esse momento, que era o acordar do rei. Acontecia diariamente. Impressionante como a monarquia, o rei, conduzia, todos os cerimoniais aqui no castelo. Os quadros também são magníficos, eram todos de preferência do rei. Aqui ele conseguia ver inclusive o nascer do sol pela janela, o pôr do sol fica do outro lado. Então, sem dúvida, um local que você não pode deixar de visitar aqui do castelo. Cuidado para não passar desapercebido aqui o quarto do rei. Muita gente passa pelo Salão dos Espelhos e sequer chega até aqui, tá bom? É isso, continuando. Bom, pessoal, nós estamos agora no quarto da rainha. Olha quanto luxo, olha quanto espetáculo de decoração. Olha que lindo que está todo decorado o quarto da rainha. Aqui viveram Maria Teresa da Áustria, esposa de Luís XIV, depois Maria Letínska, esposa de Luís XV, e depois Maria Antonieta, esposa de Luís XVI. Cada uma deixou a sua marca aqui nesse quarto maravilhoso, todo repleto de dourado. Importante dizer que nada disso aqui é original. Tudo foi reconstruído conforme registros e documentos da época, porque esses móveis foram vendidos, até o balaústre, olha os bancos, pouquíssima coisa aqui. Olha ali um busto da Maria Antonieta, pouquíssima coisa é original, não é? Pouquíssimo, praticamente nada. E ali nós temos uma porta escondida, não sei se vocês estão vendo ali a marca na parede, é uma porta por onde ela tentou fugir. É uma porta por onde ela tentou fugir na Revolução Francesa, quando os revolucionários invadiram aqui o castelo, não é? E aí, de fato, ela foi presa depois que ela estava tentando fugir e foi levada para Paris, não teve jeito. Então tem ali como se fosse uma passagenzinha secreta que leva para outros cômodos privados aqui
do castelo. Tudo muito bonito, olha a riqueza de detalhes, a cama extraordinária, olha, toda adornada com flores, não é apenas de pavão, os espelhos, olha, magníficos. Muito bem, então é isso, mostrando aqui com bastante detalhes, porque esse é um dos pontos auges também aqui da visita ao castelo. Não pode deixar de visitar. Lindo, hein? Aqui nós estamos ainda nos aposentos da rainha e aqui é um antichambre de couvert. Mas o destaque realmente desse salão é esse quadro aqui, que mostra Maria Antonieta com os filhos. E um detalhe interessante, vocês estão vendo ali o berço vazio. Na verdade, esse quadro ele foi feito ainda quando Maria Antonieta teve o primeiro filho, e ali foi colocada a criança, já recém-nascida, que morreu com 7 meses de vida. Então, depois desse fato, eles tiraram a criança do berço e continuaram a obra colocando as outras crianças, os outros filhos de Maria Antonieta, aproveitando o mesmo quadro, tá? Por isso ali o berço vazio. Um detalhe interessante, tá? O salão é lindo, olha essa tapeçaria aqui na parede. Só essa tapeçaria aí é quase de um tamanho de uma sala ou quase de um apartamento. É muito grande. Salão todo decorado também em dourado, com obras de arte por todos os lados. Um teto magnífico, olha. Realmente, de tirar o fôlego. Bom, agora nós estamos também numa das salas, estamos chegando ao fim da visita, mas essa sala é extraordinária. É a sala da consagração de Napoleão, né, La Sacre de Napoléon. E olha que maravilhoso, esse é um quadro de Jacques-Louis David, que é o momento onde ele se autocoroou na Catedral de Notre-Dame de Paris, não é? Um momento auge da sua vida, não é? Então essa é uma sala que tem muitas referências de Napoleão, olha lá também mais um quadro de Jacques-Louis David, magnífica cena de Jacques-Louis David, olha, também de Napoleão, dando as honrarias ao seu exército. Ali mais um quadro de Napoleão, deixa eu mostrar ali, está um pouco contra a luz, vou chegar mais perto, ó, olha que magnífico esse quadro, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, aí está, também muito conhecida essa pose e essa estampa aí de Napoleão, mais esse quadro aqui também. Enfim, é uma sala magnífica, aí no meio uma coluna, toda em porcelana, feita também para comemorar as batalhas de Napoleão, tinha muito isso, inclusive o Arco do Triunfo também foi uma construção em comemoração às vitórias nas batalhas. Essa é uma coluna toda em porcelana, que comemora as batalhas e as vitórias dele na Alemanha, em 1805. Magnífico. E agora nós vamos em direção à nossa última parte da visita, que é a Galeria das Batalhas. Vamos lá. Bom, e agora a gente já está finalizando a visita nesse salão, que também é um dos salões mais bonitos aqui do castelo, que é o Salão das Batalhas, onde tem dezenas de quadros, olha isso, cada quadro gigantesco, mas todos representam batalhas da história da França, que vão desde do século IX, as batalhas com Napoleão, as batalhas na Idade Média, enfim, muitas cenas representadas nesses quadros, cenas que marcaram a história de toda a França, não é? Olha aí, o salão é muito bonito, bem grande,
Olha que maravilha, obras de artes e bustos de personalidades. Aqui um destaque, Joana d'Arc, não é? A maravilhosa Joana d'Arc entrando em Orleans. Ela que teve muitas conquistas para a França. Olha quantos quadros magníficos. Olha, o salão é bem extenso e é uma verdadeira galeria de obra de artes e uma aula de história também, porque você vê em cada cena uma história. Aqui Henrique IV, olha, um rei muito importante na história da França. Olha que maravilha. Bom, terminando aqui essa travessia nesse salão maravilhoso, a gente já finaliza a nossa visita. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante essa visita do Castelo de Versalhes, que eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na vida de vocês. Conhecer um lugar onde o homem alcançou um ápice de poder, não é? E expondo isso tudo nessa arquitetura maravilhosa, em tantas obras de arte, realmente é um ápice onde a humanidade já chegou. Então, é um momento incrível e eu espero que todos vocês aproveitem bem essa visita no maravilhoso Castelo de Versalhes. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo que você vê aí comigo, tá bom? Um abraço, fui!